Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Ebert. E na aula de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo a respeito dos números complexos. Lembre-se que na aula passada estudamos um pouco a respeito da representação geométrica de um número complexo. Na aula de hoje, vamos falar um pouco a respeito do módulo de um número complexo. Bem, o que deve ser esse módulo de um número complexo? Aqui, para nós do terceiro ano, o significado corresponde a exatamente o mesmo de módulo em outros anos da sua trajetória de estudo. Módulo nada mais é, pessoal, do que a distância. E aqui, para os nossos números complexos, estou fazendo referência à distância entre o afixo do meu número complexo até a origem do meu plano complexo. Então, pessoal, veja só. Então, qual é o significado de módulo? É a distância de sua imagem no plano complexo à origem. Então, note, aqui representei o afixo do meu número complexo de coordenadas AB e representei essa distância por esse vetor em verde até a origem. Note que a seta, pessoal, deve sempre apontar para o afixo do número complexo e não ao contrário. Vou representar essa distância por meio dessas barras verticais. É assim que representamos o módulo de um número. Então, uso as duas barras e escrevo o número complexo dentro delas. Aqui o número complexo é o número complexo Z. Bem, você consegue perceber que essa figura aqui é uma figura conhecida? É um triângulo retângulo? Espero que todos vocês consigam visualizar que essa figurinha aqui, formada pelo módulo do número complexo Z, o valor da parte imaginária e o valor da parte real, formam um triângulo retângulo. E, portanto, pessoal, aqui vale o teorema de Pitágoras. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado deve ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Em outras palavras, quero dizer a vocês que o módulo do número complexo Z ao quadrado vai ser igual à parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E para encontrar esse módulo, o que devemos fazer? Devemos extrair a raiz quadrada. Então, extraindo a raiz quadrada dos dois lados da equação, fico com que o módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Aqui, pessoal, uma observação importante é que o módulo do número complexo z pode ser representado dessa forma, ou também pode ser representado através dessa letrinha grega aqui, ó. A essa letrinha grega damos o nome de ρ. É o nome desta letrinha que usaremos para representar também o módulo de um número complexo. Vamos ver alguns exemplos de como devemos proceder para realizar o cálculo de um módulo de um número complexo? Então, no nosso primeiro exemplo, temos: encontre o módulo de cada número complexo abaixo. Então, vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer é identificar o valor da parte real. Aqui, no número complexo z, sua parte real tem valor 1. E sua parte imaginária também tem valor 1. Porque apesar de não ter número acompanhando a unidade imaginária, o i, esse valor existe e ele vale 1. Então, vamos lá encontrar o módulo do número complexo z? Então, escrevemos módulo de z igual a raiz quadrada de a ao quadrado, o a tem valor 1, mais o b ao quadrado, que também vale 1. Então, teremos que o módulo de z é igual a raiz quadrada, 1 ao quadrado, 1. Mais 1 ao quadrado, 1 também. Então, ficamos que o módulo de z é, na verdade, igual a raiz quadrada de 2. Aqui, pessoal, se a raiz quadrada não for exata e ela não puder
não poder ser simplificada, nós iremos deixar dessa forma. Então, concluímos que para a letra A, o módulo de Z é igual a raiz quadrada de 2. Vamos agora responder o item B. O nosso número complexo Z2 é formado por raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i. Então, a primeira coisa que devemos fazer é identificar o valor de A. É toda a expressão ou número que não contém a letrinha i. Então, temos que a parte real vale raiz de 3 sobre 2. E a parte imaginária é toda a expressão ou número que acompanha a unidade imaginária, a letrinha i. Então, temos que o valor de B é 1 sobre 2. Vamos lá encontrar o módulo do número complexo Z2. Sabemos que o módulo é encontrado extraindo a raiz quadrada da parte real ao quadrado. Perceba que a parte real é tudo aquilo ali, ó, raiz quadrada de 3 sobre 2 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Aqui temos que o valor da parte imaginária é 1 sobre 2 ao quadrado. Então, teremos que o módulo de Z2 é igual a raiz quadrada de raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre 2. Que devemos fazer aqui, pessoal? Devemos elevar tanto o numerador quanto o denominador da fração ao quadrado. Já sabemos que a raiz quadrada de 3 ao quadrado é o próprio 3. Porque o índice da raiz é o mesmo da potência. E, portanto, podemos cortar a raiz quadrada com o expoente 2. Então, para o numerador, ficamos com resultado 3. Para o denominador, temos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado tem valor 4. Mais 1 sobre 2 ao quadrado. Note que, novamente, temos uma fração. E por isso devemos elevar tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado. Teremos 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. E, portanto, concluímos que o módulo de Z2 é igual a raiz quadrada de 4 sobre 4. E note, pessoal, que 4 dividido por 4 tem valor 1. Dentro da raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, concluímos que, para o item B, o módulo do número complexo Z2 vale 1. Vamos responder ao item C? Temos agora o número complexo Z3, formado por menos raiz de 3 sobre 2, mais 1 sobre 2i. O que devemos fazer? Devemos identificar o valor de A, da parte real, e o valor de B. Para a parte real, temos o valor menos raiz de 3 sobre 2. Para a parte imaginária, ou seja, o valor de B, temos o valor 1 sobre 2. O módulo de Z3, devemos calcular a raiz quadrada. Devemos encontrar a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O B tem valor menos meio, 1 meio ao quadrado. Você consegue perceber que na letra C temos um número complexo muito parecido com o número complexo da letra B? A diferença é o sinal da parte real. Será que isso vai alterar o valor do módulo? Vamos ver? Vamos elevar menos a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Já vimos que, como o índice da raiz é o mesmo do meu expoente, eu posso cortar o índice da raiz com o expoente. Então, ficaremos com menos a raiz de 3 ao quadrado, tem valor 3. E 2 ao quadrado tem valor 4. Para a parte imaginária ao quadrado, temos 1 sobre 2 ao quadrado, elevamos o 1
1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Note que é a mesma expressão calculada anteriormente para o número complexo Z2. E, portanto, temos que o módulo de Z3 é igual a, novamente, como temos um denominador igual, iremos conservar e somar os numeradores. 3 quartos mais 1 quarto é igual a 4 quartos. 4 dividido por 4 tem resultado 1. Raiz quadrada de 1, novamente, resultado 1. Então, pessoal, perceba que para o cálculo do módulo de um número complexo, não importa os sinais de suas partes. Não importa se a parte real é positiva ou negativa, não importa se a parte imaginária é positiva ou negativa. Quando formos calcular o valor do módulo, o módulo terá o mesmo resultado. Se os números forem os mesmos, né? É claro. Vamos agora para o exemplo da letra do item D. Vamos identificar primeiro o valor de A. O valor de A do número Z4 é 7 sobre 2. E o valor de B é tudo que acompanha a letrinha I. E, portanto, temos que o valor de B vale 7 raiz de 3 sobre 2. E agora podemos calcular o valor do módulo desse número complexo, chamado de Z4. Sabemos que para calcular o módulo, devemos extrair a raiz quadrada da parte real ao quadrado, parte real, 7 sobre 2, mais a parte imaginária ao quadrado, 7 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Teremos que o número complexo Z4, portanto, tem módulo igual a... Vamos elevar cada fração ao quadrado? Temos 7 sobre 2 ao quadrado, vale 49, porque 7 ao quadrado, 7 vezes 7 é 49, e 2 ao quadrado, 4. Mais, aqui, pessoal, temos no numerador da minha fração 7 raiz de 3. Como devemos elevar isso ao quadrado? Devemos distribuir o expoente 2 tanto para o 7 quanto para a raiz. E, portanto, vamos elevar o 7. 7 ao quadrado, 49. Vezes porque o 7 estava acompanhando a minha raiz. E, portanto, a operação é de multiplicação. A raiz quadrada de 3 ao quadrado. Já vimos que, como temos o mesmo índice, podemos cortar a raiz com o expoente. E para o denominador, teremos 2 ao quadrado, 4. Então, ficaremos com módulo de Z4 é igual a... Note que aqui temos uma soma de frações com o mesmo denominador. Então, irei conservar o denominador e vou somar os numeradores. Temos que 49 vezes 3 vale 147. E temos 147 mais 49. Ou seja, para o numerador temos o resultado 196. Essa divisão é uma divisão exata? Se for, deveremos dividir. Essa divisão é sim uma divisão exata. E, portanto, temos que o módulo de Z4 é igual a raiz quadrada de 196 dividido por 4. Com o auxílio de uma calculadora, você pode realizar essa divisão. A divisão vale 49. E, portanto, finalmente podemos concluir que o módulo de Z4, na verdade, tem valor 7. Vamos agora responder o item da letra E. Então, temos que o número complexo Z5 é igual a menos 10 raiz de 3 sobre 2 mais 5i. Então, lembre-se, devo primeiro identificar o valor de A, da parte real, corresponde a toda essa expressão que não contém a letrinha I.
e identificar toda a expressão que acompanha a letrinha I. Aqui no caso é só o número 5. Agora podemos calcular o módulo do meu número complexo. Número complexo esse chamado de Z5. Devemos extrair a raiz quadrada da parte real ao quadrado. A parte real é tudo isso daqui. Temos menos 10 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. A parte imaginária é 5 ao quadrado. Temos, portanto, que o número complexo Z5 é igual a raiz quadrada de... Vamos lá elevar toda essa fração ao quadrado? Para elevar uma fração, já vimos que devemos elevar tanto o numerador quanto o denominador. Como temos de numerador 10 raiz de 3, devemos elevar os dois números. Vamos elevar tanto o 10 quanto a raiz de 3. Vamos lá? Temos que 10 ao quadrado, 10 vezes 10 vale 100. Vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, vale 3. Por quê? Lembre-se, podemos cortar a minha raiz com o meu expoente. E para o denominador, temos 2 ao quadrado, 4. Mais a parte imaginária ao quadrado. 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, vale 25. Portanto, temos que o módulo de Z5 é igual a raiz quadrada de 100 vezes 3, 300. 300 dividido por 4 vale 75. Mais a parte imaginária, que tem valor 25. Portanto, pessoal, temos que o módulo do número complexo Z5 é a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100, por ser uma raiz quadrada exata, podemos extrair. E, portanto, podemos concluir que o módulo do número complexo Z5 tem valor 10. E, portanto, pessoal, aqui acabamos o conteúdo a respeito do módulo de um número complexo. Lembrem-se, o que é o módulo de um número complexo? É a distância no plano complexo da imagem à origem. Esse número complexo, esse módulo, pessoal, pode ser chamado de módulo ou pode ser também chamado de ρ. Esse comprimento pode também receber um outro nome. Esse nome também pode ser chamado de magnitude. Então, o módulo, pessoal, também pode ser chamado de magnitude. Essa palavrinha, magnitude, ela é utilizada lá pela física para representar o comprimento ou o tamanho de um vetor. Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.